A Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi a maior revolta contra o poder do rei de Portugal. E para entender melhor essa história, precisamos voltar em 1808, que foi quando a família real portuguesa chegava ao Brasil, fugindo da invasão napoleônica. 2 anos depois, em 1810, os portos do Brasil foram abertos, o que culminou na intensificação do comércio da região Nordeste com outros países. Porém, uma capitania se destacou nesse processo: Pernambuco. Ela se tornou a mais lucrativa da região. Como bem sabemos, quanto maior a lucratividade, maior era a incidência dos famosos impostos cobrados pela coroa, com a principal finalidade de manter os luxos e extravagâncias da corte portuguesa. E conforme os impostos aumentavam, a insatisfação e o sentimento de revolta da população pernambucana também cresciam. Aliado a todo esse contexto, os ideais iluministas e republicanos começaram a chegar à colônia. E assim como havia ocorrido na Conjuração Baiana e na Conjuração Mineira, em Pernambuco isso não foi diferente. As ideologias foram difundidas, em grande parte, no chamado Seminário de Olinda, uma instituição educacional religiosa frequentada por diversos alunos que posteriormente seriam membros da Revolução Pernambucana. Inclusive, esse seminário foi o quartel-general da Revolução. Foi então que, no dia 6 de março de 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres. E ao contrário do que ocorreu na Bahia e em Minas Gerais, essa revolta conseguiu ultrapassar a fase de conspiração e, de fato, se concretizou. Os rebeldes conseguiram, inclusive, tomar o poder da capitania de Pernambuco. Lutando contra os privilégios dados aos portugueses nos altos cargos administrativos e no comércio, diferentes camadas sociais participaram do movimento, tais como militares, fazendeiros, magistrados, artesãos, comerciantes e diversos padres e religiosos. Todos tinham algo em comum: a insatisfação com o aumento exorbitante de impostos para custear os luxos da corte, que se encontrava no Rio de Janeiro. A Revolução partiu de Recife e estendeu-se para o interior, inclusive atingindo outras províncias, como por exemplo Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. E pela primeira vez na história da monarquia portuguesa, uma unidade política e territorial colonial renegava o poder do rei. Os revoltosos chegaram a instalar um governo provisório em Recife, que proclamou sua república e elaborou um documento que estabelecia, dentre outros princípios, a soberania do povo, extinção dos impostos criados por Dom João VI, tolerância religiosa, liberdade de imprensa e a convocação de uma constituinte. Dentre os principais representantes da Revolução Pernambucana, podemos citar Bárbara de Alencar, considerada a primeira mulher presa política da história do Brasil e a avó do famoso escritor José de Alencar, os comerciantes Cruz Cabugá e Domingos José Martins, e os clérigos Padre João Ribeiro e Frei Caneca. A resposta do rei à Revolução ocorreu de forma bem violenta. Em maio de 1817, as tropas reais invadiram Recife, retomaram o poder e prenderam os rebeldes, tendo alguns deles recebido severas penas, como por exemplo Domingos José Martins, que foi fuzilado, e o padre João Ribeiro, que havia tirado a própria vida após a derrota da Revolução. Teve seu corpo desenterrado por ordem da corte portuguesa para que fosse dividido em partes, tendo sua cabeça ficado exibida por 2 anos no centro de Recife. Como forma de honrar a revolta,
No dia 6 de março, em Pernambuco, é feriado da chamada Data Magna, quando se comemora o dia do início da Revolução contra o domínio português. Uma revolta que, apesar de ter tido um curto período de duração, deixou profundas e extensas raízes na história de Pernambuco e do Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!